Bom, Eliane, reunião dos governadores ontem com o presidente Lula, ele reuniu governadores, ministros, representantes do STF, do Congresso, para apresentar e discutir a PEC da Segurança Pública, que é uma tentativa do governo de minimizar problemas numa das áreas de pior avaliação aí da gestão petista. Vamos ouvir um trechinho que o presidente, até, apesar de apresentar essa medida, ele contemporizou e disse que o governo federal está aberto ao diálogo para aperfeiçoar as propostas. O crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação. E aí, Eliane, como é que pode avançar essa proposta? Bem, eu concordo plenamente com o presidente Lula e eu acho que quem resumiu bem o que está acontecendo foi o governador Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo. Eu conversei com ele ontem e ele disse que o lado negativo é que há um temor, né, de que essa proposta, esse pacote, retire a autonomia dos estados sobre segurança pública, né, e dê ingerência do governo federal sobre os estados nessa área. Mas que o ponto positivo é que está aberta a discussão. Né, o pacote em si tem muita coisa positiva, né, avaliado positivamente pelos especialistas nessa área e agora é debater, fazer ajustes e deixar os governadores mais tranquilos em relação à coordenação nacional. Agora o presidente Lula tem razão, o crime organizado não é do Rio de Janeiro, não é de São Paulo, não é de Salvador, não é de Recife, não é de Manaus. O crime organizado está infiltrado em todas as unidades da federação e, aliás, ele é um crime hoje não apenas nacional, mas como transnacional. Então, a ideia dessa proposta de emenda constitucional é dar mais poderes para o governo federal, fazer uma coordenação nacional, é mais ou menos fazer do SUSP, né, o Sistema Único da Segurança Pública, vamos dizer, uma réplica adaptada, claro, do SUS, que é o Sistema Único da Saúde. Como detalhe, né, a PRF vai ter mais ação, mais raio de ação, a PRF, que é a Polícia Rodoviária, age nas rodovias, mas vai ter ampliação de foco para portos e aeroportos. A Polícia Federal vai ter também mais ingerência, mais participação ativa no combate ao crime. Os dados, as estatísticas vão ser nacionalizadas, os documentos, vai ter uma padronização nacional de documentos, procedimentos, softwares, né? E também vai se cobrar muito do Poder Judiciário, porque hoje todo mundo sabe que a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Então, tem aí um pacote e isso precisa ser levado muito a sério, porque é uma das prioridades do país. O Lula só comete um erro, a demora nesse debate, porque o Ministério da Justiça apresentou o pacote da segurança em março para o governo, para o Palácio do Planalto, para a Casa Civil. E está enrolando, a Casa Civil enrolando até hoje, né? Vamos ver se com a reunião dos governadores o pacote avança. É necessário, fundamental para o Brasil e para a cidadania brasileira, né? Eliane, queria explorar contigo também alguns recadinhos de governadores mais à direita que boicotaram a reunião.
inclusive Ronaldo Caiado, que foi, mas também fez o seu aceno ali à bancada da bala, falando sobre a polícia dele não usar a câmera. Vamos ouvir. Eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. E a minha proposta é exatamente que esse texto nos dê aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Ainda levou a alfinetada ali do Caiado, que pelo menos foi a reunião, né? Zema, por exemplo, não foi, né, Eliane? Pois é, os governadores do Sul simplesmente não apareceram, né? Todos eles, né, a gente sabe que o Sul é o bolsão bolsonarista, o bolsão anti-Lula, né, e o Jorginho Melo, de Santa Catarina, o Ratinho Júnior, do Paraná, não apareceram e não mandaram representantes. O que vamos combinar não é uma postura de um homem público, de um governador que tem responsabilidade com o seu estado e com os seus cidadãos. Eduardo Leite foi, né? Não. Peraí, só um minutinho. Vamos lá, são 3 escalas. Os 2 simplesmente não apareceram, né? O Jorginho Melo, de Santa Catarina, o Ratinho Júnior, do Paraná, simplesmente não apareceram, não mandaram representante. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, assim como Romeu Zema, de Minas Gerais, que também fazem oposição ao governo Lula, eles não apareceram, mas mandaram representante. Atenção! Olha o representante que eles mandaram. Não foi sequer o secretário de Segurança Pública, foi o vice-secretário de Segurança Pública, ou seja, o sub do sub, para uma reunião com o presidente da República. E o Ronaldo Caiado foi mais esperto, do ponto de vista político, né? Porque ele foi à reunião, ele que é claramente pré-candidato à presidência da República em 2026, Ronaldo Caiado foi à reunião, mas ele, ao botar o pé no palácio, ele já saiu dizendo, olha, não li e já não gostei. Né, ele foi pronto para chutar o pau da barraca. E aí, quando ele diz, olha, ele diz, né, que lá em Goiás não tem sequestro, não tem feminicídio, não tem nada disso. E aí o Lula fez uma ironia. Puxa, nós precisamos mandar o ministro Ricardo Lewandowski em Goiás. É o único estado do país que não tem problema de segurança, né? Então foi uma boa ironia. E no final, quando o Caiado deu entrevista na saída, os jornalistas perguntaram, e ele disse, mal-humorado, que o Lula não tinha, que não, o momento não comporta ironias. Aliás, uma outra ironia olha, eu recebi ontem pamonhas, né, torta goiana, empadão goiano, etc. O Lula estava bem-humorado e ironizando o Ronaldo Caiado, que aproveitou a reunião para discutir segurança para fazer campanha e embate político. Gente, o Brasil não quer saber nada disso. O Brasil quer soluções, quer ação contra o crime organizado, milícias, feminicídios, essa onda de violência absurda e esse monte de armas em mãos de civis por toda parte. Só para registrar, Eliane, mais cedo eu dei acho que 4 manchetes aí de jornais de Goiás. Uma delas era de um motorista de aplicativo sequestrado. Então, eram 4 manchetes policiais aí em vários jornais de Goiás. Pois é, né? E ele vem dizer que é uma ilha da fantasia lá. Peraí, né, gente? Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora de olho na eleição ano que vem, começo do ano que vem para a presidência da Câmara. Eliane, o Hugo Mota parece que caminha para ser candidato único, oficialmente, pelo que consta, o Omar Nascimento ainda não desistiu.
mas ele está considerando que teve uma perda aí nesse processo. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não posso desistir do que não é meu. A candidatura é do meu partido e dos outros que estavam me acompanhando. A única coisa desse processo eu já comecei perdendo. Perdi um amigo que eu considerava que era o meu melhor amigo. O resto, para mim, é lucro. O presidente Arthur Lira. Então ele perdeu um amigo, Helene. Pois é, o amigo Arthur Lira passou meses, né, deixando no ar que o candidato dele era o Omar Nascimento. Mas o Omar Nascimento não se viabilizou e o Arthur Lira, muito pragmático, tirou o tapete dele e apoiou o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que caminha para ser o candidato único em fevereiro. Gente, eu nunca vi uma eleição para a presidência da Câmara tão antecipada, aliás, da Câmara e do Senado. E nos dois casos, tudo caminha para candidato único. Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota do Republicanos na Câmara. Ontem, olha só como é que tá, né? O Hugo Mota já tem o PT do presidente Lula, o PL do ex-presidente Bolsonaro, o MDB, o PDT, o PV, o PCdoB, o próprio Republicanos, claro, o PP. Nossa Senhora, tem tudo, né? Mas ontem o Hugo Mota foi a Goiânia para conversar com o Ronaldo Caiado, o governador que veio para Brasília, ou seja, bastava ele esperar o Ronaldo Caiado chegar em Brasília e encontrar com ele em Brasília. Mas o Hugo Mota foi a Goiás se encontrar com o Ronaldo Caiado, que não apenas se coloca como pré-candidato à presidência em 26, como é um dos grandes líderes do União Brasil. O União Brasil, que é o partido do Elmar Nascimento. O União Brasil já rifou há muito tempo o Elmar Nascimento, mas o Elmar Nascimento ainda está sentadinho enquanto o partido vai negociando. Também o PSD ainda não se definiu. O PSD do Gilberto Kassab mantém a candidatura do Antônio Brito, da Bahia. Vai ter uma reunião no fim de semana do partido, depois vai ter reunião também do partido com Arthur Lira, com o Hugo Mota, mas o fato é o seguinte, está um grande leilãozado assim, né? O PT negociando o apoio ao Hugo Mota por uma vaga no Tribunal de Contas da União, lembrando que o Tribunal de Contas da União é um braço do Legislativo, né? Aí todo mundo negociando cargos na mesa, cargos na direção, né, da Câmara, cargos nas comissões, tá um troca danada, mas o fato é o seguinte, o Hugo Mota não brincou em serviço e está aí prontinho para assumir a presidência da Câmara em fevereiro, se não acontecer alguma hecatombe. A gente sabe que em política, hecatombes nunca podem ser descartadas. Vamos ver se agora os assuntos mesmo assim, que estavam parados esperando a eleição, voltam a rodar também ali, né? Essa semana a gente falou muito mais aqui sobre presidência e sucessão da Câmara do que os outros assuntos ali que estão batendo a porta, né, Eliane? Exatamente. Agora, a gente até tem falado, né, da regulamentação da reforma tributária e também agora as emendas, né? As emendas, a proposta de, enfim, modificação do processo de emendas parlamentares foi apresentada ontem e está caminhando e deve ter avanços significativos na semana que vem. Seguimos acompanhando. Eli, obrigada, bom fim de semana, até terça. Segunda-feira você não está conosco, mas terça-feira você está de volta. Só que antes de me despedir, eu tenho que cumprir um compromisso com meu neto, o Dante, de 10 anos, que me fez jurar para ele que ia fazer uma reclamação aqui na Rádio Eldorado. Vai, manda. Ele ficou indignado do Vini Júnior não ganhar o Bola de Ouro. Indignado. Pro Dante isso foi um gesto de racismo, porque o Vini Júnior é o melhor do mundo. Pronto, cumpri o meu compromisso. Muito bom. Sabe tudo, hein? Sabe tudo. Vai dar um bom comentarista aí de futebol.